Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai fazer mais um pouco de extração de raiz quadrada aproximada. A gente já fez um pouquinho no primeiro bimestre, agora a gente vai relembrar como fazer a extração de uma raiz quadrada por aproximação. Bom, então para relembrar isso, vamos resolver o exercício 6 da página 62. Então temos aqui uma figura, foi construído um quadrado. Nesse quadrado, ele tem 3 centímetros de lado. Aqui tem 3 centímetros, aqui tem 3 centímetros e foi dividido em pedaços menores. Cada um desses pedacinhos tem 1 centímetro. Então, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e assim por diante. Ou seja, essa figura ela tem, então, no total, 9 centímetros quadrados. Certo? A gente conta aqui 9 quadradinhos, sendo que cada um deles é um quadradinho de lado 1 centímetro por 1 centímetro. Então, esse quadradinho aqui tem área 1 centímetro quadrado, então o quadrado inteiro, tudo tem 9 centímetros quadrados. Bom, mas não é essa a pergunta do exercício, ele quer saber qual que é a área do quadrado azul aqui, ó. Como que eu vou descobrir a área do quadrado azul? Se a gente tivesse o lado do quadrado, a gente já aprendeu nos anos anteriores, para calcular a área do quadrado, basta fazer a medida do lado ao quadrado. Porque a gente não tem a medida do lado aqui, né? A gente tem só a medida do lado do quadrado grande. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. Isso daqui, essa partezinha aqui, tem 1 centímetro quadrado. Agora, a gente, usando essa mesma ideia da definição do que é 1 centímetro quadrado, a gente vai tentar calcular a área total azul. Então, vamos lá, é o seguinte, ó. Olha só, observe esses dois quadrados que estão aqui, esses dois primeiros quadrados. Eles, como são dois quadrados de lado 1 centímetro, eles juntos têm 2 centímetros quadrados. Então, tudo isso aqui junto tem 2 centímetros quadrados de área. O que aconteceu? Foi traçada aqui uma diagonal desse retângulo, ou seja, a figura, esses dois quadrados foram divididos ao meio. Se foi dividido ao meio, significa que a parte branca tem metade da área, 1 centímetro quadrado, e a parte azul tem metade da área, 1 centímetro quadrado. No total eram dois, um branco, um azul, 1 centímetro para cada. Então, essa regiãozinha azul aqui tem 1 centímetro quadrado. Um outro jeito de pensar também, bem legal, é o seguinte, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, que está aqui, esse pedaço azul, e eu desencaixar ele daqui, se eu cortar ele e colocar aqui, eu vou juntar certinho 1 centímetro quadrado. Então, juntando essas duas partes, essa parte maior com essa parte menor, esses dois juntos, tem 1 centímetro quadrado. Com um raciocínio análogo a esse, eu concluo que essa figura que está aqui, ó, esse triângulo aqui, essas duas pecinhas juntas, tem 1 centímetro quadrado. Essas duas pecinhas juntas têm 1 centímetro quadrado. E essas duas pecinhas juntas têm 1 centímetro quadrado. Então, temos 1 centímetro quadrado, 2, 3, 4 e mais o quadradinho do meio. Então, essa figura inteira tem 5 centímetros quadrados. Agora a pergunta B, quanto que mede o lado do seu quadrado? Quanto que mede o lado desse quadrado? Bom, eu não sei o lado desse quadrado aqui, é essa medida, certo? Não adianta medir com a régua. A gente vai ter que pensar o seguinte, ó, já que a área desse quadrado é 5, a gente acabou de calcular, a área do quadrado é 5. E a área de qualquer quadrado pode ser calculada como lado ao quadrado. Então, o lado que eu estou tentando descobrir, essa medida, a ao quadrado é igual a 5. Então, a gente tem que pensar qual é o número que é ao quadrado dá 5. E essa medida é o raiz de 5, certo? Que é o número que é ao quadrado dá 5. Essa é a própria definição de raiz, certo? É uma medida positiva que ao quadrado vai dar 5. Aí, então, esse pedaço aqui, essa medida, vale raiz de 5. E aí vem a parte mais importante que está no item C. Como que eu vou calcular quanto que é raiz de 5? Quanto que vale, pelo menos aproximadamente, raiz de 5? Se não der para calcular exatamente, quanto que vale raiz de 5? Então, olha só, o item C, calcule os valores aproximados por falta da medida do lado com uma casa decimal e com duas casas decimais. Bom, então a gente tem que chegar numa aproximação para esse raiz de 5 aqui. Certo? Está falando aqui por falta, daqui a pouco eu explico para vocês o que significa esse por falta. A gente tem que calcular aproximadamente quanto que vale esse raiz de 5. E aí, a seguinte, olha só, calcule os valores aproximados por falta da medida do lado com uma casa decimal e com duas casas decimais. Então, a gente está procurando qual que é o número que é ao quadrado dá 5. 2 ao quadrado dá 4, então não é o 2. 3 ao quadrado dá 9, então não é nem o 2 nem o 3. Está procurando qual que é o número que ao quadrado dá 5.
Bom, como o 5 está entre o 4 e o 9, isso significa que o número que a gente está procurando, esse raiz de 5, ele é um valor entre 2 e 3, certo? E aí tem várias possibilidades entre 2 e 3. Então vamos tentar descobrir qual é o número entre 2 e 3. Então a gente vai testar alguns números. Ó. Vou fazer 2,1 ao quadrado, 2,2 ao quadrado, 2,3 ao quadrado, 2,4 ao quadrado. Para tentar encontrar qual desses números ao quadrado dá a raiz dá 5. Bom, 2,1 ao quadrado dá 4,41, ainda está baixo, vamos aumentar. 2,2 ao quadrado dá 4,84, já está melhor, mas ainda não chegou. E 2,3 ao quadrado é 5,29, então a gente já passou já. E 2,4 é 5,76, ou seja, a gente está procurando um número que ao quadrado dê 5. E esse número não é nem 2,2 nem 2,3 ao quadrado, está entre eles. Ou seja, então, o raiz de 5 está entre o 2,2 e o 2,3. Isso significa que eu posso fazer uma aproximação do raiz de 5, ele está entre 2,2 e 2,3. Então, eu posso aproximar ou para 2,2 ou para 2,3. Como o exercício pediu para fazer uma aproximação por falta, a gente pega o menor deles. Então, o raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Isso se eu usar uma casa decimal. Se eu continuar essa aproximação, olha só, raiz de 5 está entre 2,2 e 2,3. Só que entre 2,2 e 2,3 tem muitos números possíveis. Pode ser o 2,21, 2,22, 2,23 e assim por diante, várias possibilidades. Então vamos tentar encontrar qual que é o número que ao quadrado dá 5. Se eu fizer 2,21, dá isso daqui, 4,8841. 2,22 dá 4,9284. 2,23 dá 4,9729. 2,24 ao quadrado dá 5,0176. E 2,25 dá 5,0625. Isso significa, então, que o número que ao quadrado dá 5, ele está entre o 2,23 e o 2,24. Raiz de 5 está entre 2,23 e 2,24. Ou seja, eu posso aproximar o raiz de 5 ou para 2,23 ou para 2,24. Como o exercício pediu para a gente aproximar por falta, então a gente aproxima para baixo. O raiz de 5 pode ser aproximado como 2,23. Se eu quiser uma casa decimal, 2,2, duas casas decimais, 2,23. Exercício 7. Usando os sinais de menor ou maior, escreva uma sentença matemática situando cada uma das raízes entre dois números inteiros consecutivos. Então, raiz de 3. Estou procurando qual é o número que ao quadrado dá 3. Bom, não é um valor exato, mas a gente consegue dizer entre quais dois números inteiros está esse raiz de 3. Se eu fizer 1 ao quadrado, dá 1. Se eu fizer 2 ao quadrado, dá 4. O que isso significa? Que o raiz de 3 está entre 1 e 2. Mesma coisa no B, raiz de 10. Estou procurando qual é o número que ao quadrado dá 10. Se eu fizer 3 ao quadrado, dá 9. Se eu fizer 4 ao quadrado, dá 16. Isso significa que o raiz de 10 está entre o 3 e o 4. Então, é 3, alguma coisa. Está entre o 3 e o 4. Por último, raiz de 20. Estou procurando qual é o número que ao quadrado dá 20. 4 ao quadrado dá 16. E 5 ao quadrado dá 25. Então, significa que o raiz de 20 está entre o 4 e o 5. É 4, alguma coisa. Bom, então, como tarefa, fica terminar as páginas... Para terminar a página 62, esses exercícios que estão aqui, 6, 7, 9, 10, só o item A, o 14, 15, o 16 e o 17. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, temos plantões de dúvidas de matemática todas as terças-feiras, do meio-dia 15 às 13 horas. Beleza?